Olá, gente! Vamos dar prosseguimento então ao nosso estudo sobre gases, mais especificamente o modelo de gás ideal. Na aula passada eu tentei relacionar as grandezas macroscópicas, que são aquelas que podem ser medidas olhando para o sistema como um todo, de um gás ideal. São elas quatro: número de moléculas, pressão, temperatura e volume de um gás. E relacionei cada uma dessas quatro com propriedades microscópicas das partículas que compõem um gás. Eram elas: temperatura relaciona-se com o quão rápida as moléculas estão na média. Número de moléculas tem a ver com a massa total do gás, que tem a ver com a massa específica de cada moleculinha. Tá? Volume do gás tem a ver com a distância intermolecular, o quanto na média elas estão afastadas. E, por fim, pressão, que tem a ver com os choques, os impactos que cada molécula impõe sobre as paredes quando ela ricocheteia nas paredes do recipiente que a armazena. Tá? Dito isso, apesar de saber que existe esse link entre as variáveis macroscópicas e as propriedades microscópicas, a gente não precisa saber das propriedades micro para poder aferir as macro. Elas podem ser aferidas de fora para dentro, macroscopicamente. Tá? E essas quatro variáveis, elas não são independentes. O que eu quero dizer com isso? Em geral, se você muda o valor da pressão de um gás, você acaba influenciando no valor das outras três, pelo menos de mais uma. Tá? Mas, em geral, das outras três. Assim como se você muda o volume de um gás, ou se você muda o número de moléculas dentro do gás, como é que você pode mudar o número de moléculas? Ou abrindo o recipiente, permitindo que algumas delas escapem, ou então bombeando moléculas lá para dentro, né? E aí aumentando o número de moléculas do gás. Ou a temperatura. Essa temperatura, quando a gente trabalhar com os valores dela, ela necessariamente terá que ser substituída nos valores de escala Kelvin, que é a escala do Sistema Internacional. Quando a gente trabalhava lá na absorção de calor, por exemplo, ou na dilatação, tinha um delta aqui na frente que indica uma diferença de temperaturas entre um valor final e um valor inicial. Agora, quando a gente trabalha com o valor de temperatura absoluto, isso não acontece. Quando eu tenho um delta, aí tanto faz. Você pode usar o valor em Celsius ou em Kelvin, que dá na mesma, tá? Aqui não. Quando só tem o T assim sozinho, tem que ser em Kelvin. Tudo bem? Sabendo disso, que os valores dessas grandezas eles não são independentes, ao contrário disso, eles são interdependentes, nos faz falta uma equação, uma relação matemática que nos diga, olha, se você diminuir a pressão pela metade, o volume vai acontecer tal coisa. Se o volume aumentar, a temperatura vai diminuir, não sei. Alguma relação matemática que nos permita prever o que vai acontecer com as outras três variáveis se uma delas for alterada. Como essas variáveis se chamam variáveis de estado, a equação que determina essa mudança a gente vai chamar de equação de estado. Então, é uma relação matemática entre as variáveis de estado. Existem várias equações de estado para um gás. Depende do quão fiel você quer que a tua relação represente um gás real. Como eu falei, quando a gente começa a desprezar alguns fenômenos menos importantes, você vai adotando um modelo cada vez mais próximo do ideal e cada vez mais longe do real. E quando a gente tem um modelo ideal, que apesar da palavra ser muito bonita, você vai ter um modelo mais longe da realidade possível, porque você já acabou desprezando tantos fatores que
a realidade só vai ter alguma conexão com o modelo ideal em condições muito restritas. Aqui nós só vamos trabalhar com uma equação de estado, que é a equação do modelo de gás ideal. Não significa que não existam outras. Qualquer relação matemática de P, V, N e T numa mesma equação é uma equação de estado. No caso dos gases ideais, a equação de estado chama-se equação de Clapeyron, que na verdade é a relação entre P, V, N e T para um gás ideal. Ela não é dedutível. Então, essa equação ela não tem uma teoria por detrás dela, onde a gente pode deduzir. Então, da onde que ela vem? Ela vem de 4 evidências empíricas, 4 experimentos, 4 afirmações baseadas em resultados experimentais, que quando juntos num só, desculpa, 4 não, 3 relações empíricas, que quando juntos num só, conseguem ser resumidos numa única equação. Então, vamos falar separadamente de cada uma dessas 3, tá? Então, vamos lá. Primeira relação matemática chama-se... Então, nós temos a primeira relação chamada lei de Boyle. A lei de Boyle vai falar o seguinte: existe uma relação inversa da pressão com o volume. Não é uma igualdade, é uma relação de proporcionalidade. Lembra da proporcionalidade que a gente vem tanto falando? Tá? Ou seja, se todas as outras variáveis se mantiverem constantes, que nesse caso é quem? Se a temperatura não for alterada e se o número de moléculas não for alterado, na física CTE é uma abreviação para constante. Então, eu não estou me preocupando muito com o valor da temperatura e com o número de moléculas, só estou afirmando para vocês que eu não vou mudar o valor deles, ele vai ser mantido. Tá? Seja ele 20 graus Celsius, 100 graus Celsius, 200 graus Celsius, nessa transformação eu não vou mudar ele. Então, o que ele vai falar? Que se você pega um gás e você aperta ele, você contrai ele, o que significa que aconteceu com o volume? O volume diminuiu, certo? A relação da pressão é uma relação de inversão, ela é inversa. Então, se eu diminuo o volume, como ele está no denominador, eu aumento a pressão. Por outro lado, se você pega um gás e você expande ele, mantendo a temperatura e o número de moléculas constantes, tá? O que vai acontecer? O volume aumenta, mas o volume está aqui no denominador, o volume aumenta, a pressão cai. Então, a gente consegue demonstrar essa relação lá naquele aplicativozinho que a gente viu na aula passada. E agora a gente vai se preocupar só com a pressão e o volume. Então, o que eu vou fazer? Está vendo esse menuzinho aqui do lado esquerdo? Está escrito Hold Constant. Então, eu vou falar o seguinte: qual delas que eu quero que não se altere? Então, eu quero que a temperatura não se altere. Além disso, eu quero que o número de moléculas não se altere. Mas isso basta eu fazer com que essa janelinha aqui não se abra, né? Se eu não abro a janelinha e nem injeto partículas, o número de moléculas é esse número de bolinhas vermelhas que você está vendo. Então, veja. Pressão 14 atms. Eu vou mais ou menos fazer com que o volume caia pela metade, meio que no olhômetro aqui, tá? Então, eu vou mais ou menos trazer o volume para cá, ó. Se é 14 atms, se eu diminuo o volume pela metade, é de se esperar que a pressão dobre, vá lá para 28, né? Será que a gente consegue fazer chegar em 28? Então, ó, o volume pela metade vai chegar aqui, certo? Vou soltar. Tá aqui, ó, 27 alguma coisa, porque não foi bem preciso. Tá? Ou seja, o volume dobra, a pressão cai pela metade. Vamos dobrar o volume. Aqui é 19. Em torno de 19. Eu vou dobrar a partir daqui, vai dar aqui assim, ó. Então a pressão vai cair pela metade, a metade de 19 vai dar 4,5, vai dar 9,75 mais ou menos, né? Então vamos lá? Tá aí, ó, 9,8, em torno disso, né? Então essa é a relação de Boyle. Mantida a temperatura constante, o número de moléculas inalterados, eu dobro o volume, a pressão cai pela metade. Eu dobro
eu faço o volume cair pela metade, eu dobro a pressão. Beleza? É uma relação empírica essa. A gente constata experimentalmente. Vamos voltar lá para a aula. Vamos para a segunda relação. A segunda relação chama-se lei de Avogadro. Ele vai estabelecer uma relação entre o volume e o número de moléculas. Basicamente, ele vai falar que o volume é proporcional ao número de moléculas, ou seja, se eu dobro o número de moléculas, eu dobro o volume. Se eu caio o número de moléculas, eu caio o volume. Isso se as outras duas forem mantidas constantes, que é temperatura e, neste caso, pressão constante. Então está aqui. Pressão 18 atm. E aqui eu vou deixar constante a temperatura. Não, a pressão. Vou deixar a pressão constante e o volume variável. Então, o que vai acontecer se eu quiser aumentar o número de moléculas mantendo a pressão constante? Concordo que esse recipiente vai ter que se expandir. Então, se eu bombear um pouquinho mais de moléculas, olha o que vai acontecer. Joguei molécula para dentro, aumentei o volume. E a pressão ficou inalterada em 18 atm aqui. Por outro lado, se eu começar a deixar que elas escapem, o que vai acontecer? Para que a pressão não caia e continue em 18 atm, o volume vai começar a contrair. Ou seja, quanto menos moléculas aqui dentro, menor o volume. Vamos fechar aqui. Se eu quiser que a pressão continue em 18 atm e eu bombeio moléculas lá para dentro, o volume vai se expandindo, olha. Então, para uma pressão constante e temperatura constante, o volume aumenta com o aumento de número de moléculas. Essa é a lei de Avogadro. E, por fim, temos uma terceira evidência empírica que a gente vai chamar de lei de Guy-Lussac, que basicamente vai falar que a pressão tem uma relação de proporcionalidade com a temperatura. Ou seja, quando eu esquento um gás e esse gás está impedido de variar o seu volume, está impedido de expandir, e também ele está vedado, o recipiente, portanto o número de moléculas é inalterado, eu não bombeio moléculas e também não permito que elas escapem, um aumento de pressão, um aumento de temperatura acarreta em um aumento de pressão. Uma diminuição da temperatura acarreta numa diminuição de pressão. Então vamos visualizar essa relação aqui. Então eu vou bombear aqui algumas moléculas iniciais aqui. Então, formei o meu gás aqui de bolinhas, que as moléculas estão se rebatendo loucamente pelas paredes. Deixa eu fazer a pressão ficar em 20, que é um número mais redondinho. Deixar algumas escaparem aqui até chegar em 20. Aqui está em torno de 20, tá? 20 atm. Temperatura está em 296. O que eu vou fazer? Eu vou esfriar isso até ele chegar na metade. 296, metade disso vai dar quanto? Vai dar um pouco abaixo de 150, né? 148. Então eu vou esfriar ele até 148. Vamos ver o que vai acontecer com a pressão se eu esfrio. Está caindo. 200, 180, 70, 60. Opa, passou. Deixa eu voltar aqui para 148. Foi para 10, né? Então, a temperatura caiu pela metade, a pressão cai pela metade. Vamos diminuir ainda mais a temperatura? Vamos diminuir para 124. Vai cair mais a metade, então. Em Kelvin, né? Em graus Celsius não caiu a metade. Foi para 8 atm. Tá? Então, nós temos essa relação aí de proporcionalidade com a temperatura e pressão. Então, quando você aumenta a temperatura do gás, a pressão invariavelmente aumenta, a não ser que você restrinja isso. Como é que você pode restringir isso? Se você permitir que elas escapem, por exemplo.
Deixa eu esquentar aqui, só para ilustrar. Se você permitir que elas escapem, aí sim, você pode aumentar a temperatura delas e isso não mais corresponder a uma relação de proporcionalidade com a pressão. Estou aumentando a temperatura e a pressão não está aumentando. Porque aí eu estou impedindo aí esses choques de acontecerem. Beleza, gente? A questão é que você consegue juntar essas três relações numa só. Então, a equação de Clapeyron nada mais é do que um resumo dessas três. Como? Essas duas aqui, ó, se elas funcionarem de forma independente... Não, essas duas não. Desculpa. Essa daqui e essa daqui, que são as duas que envolvem pressão. A do meio não envolve pressão. Se você junta elas numa única relação, se elas funcionarem independentemente uma da outra, você pode escrever o seguinte: a pressão vai ser proporcional à temperatura sobre volume. Tá? Porque mantendo a temperatura constante é proporcional a 1 sobre volume. Mantendo o volume constante é proporcional somente à temperatura. Mas além disso, você sabe que V é proporcional a N, né? E daqui de cima, se você inverter essa relação, você encontra o seguinte: se você passa o V para cá, multiplicando, você descobre que o V também é proporcional a T sobre P. Esse símbolo aqui de proporcionalidade, você consegue operar ele como se fosse uma igualdade. Tá? O que está aqui passa multiplicando, o que está aqui passa dividindo. E agora, se você junta... Deixa eu me passar para cá. Se você junta esses dois carinhas numa relação só, esse aqui e esse aqui, numa única relação de proporcionalidade, você vai ter o quê? V proporcional a Tn sobre P. Como eu falei antes, isso aqui você opera como se fosse uma igualdade. Deixa eu adicionar uma camada aqui. Portanto, terminamos falando isso aqui. O V proporcional a Nt sobre P. Passa o P para cá multiplicando, você vai ter o produto de P vezes V é proporcional ao produto de N vezes T. Essa é uma relação de proporcionalidade. Tá? Como a gente já discutiu inúmeras vezes, quando você quer transformar uma relação de proporcionalidade em uma relação de igualdade, o que falta nessa relação é uma constante aqui na frente. Normalmente essa constante ou é algo mais particular do material que a gente está trabalhando, ou é algo ainda mais geral, uma constante geral da física. Como neste caso nós não estamos especificando qual que é a natureza do gás, se ele é argônio, se ele é neônio, se ele é xenônio, essa constante que vem daqui é uma constante da física, é algo bem geral. Tá? E aí, essa constante, o símbolo dela que a gente coloca aqui é o K. Tem muitos símbolos Ks na física. Tá? K tem um valor calculado. Tá? Calculado não, ele é medido. Vírgula 38 vezes 10 na menos 23 joules por Kelvin. Por que joules? Né? Joule é unidade de energia. Né? Onde que surgiu a energia aqui? Esse produto, pressão vezes volume, tem unidade de energia. A gente discutiu isso lá em fluidos. Né? A pressão ela pode ser entendida como força sobre área ou como energia por volume. Como se fosse uma densidade volumétrica de energia. Portanto, quando você multiplica pressão vezes volume, você tem energia. Tá? Então, esse lado esquerdo aqui da equação é energia. N não tem unidade, porque N é o número de moléculas, é 1, 2, 3, não tem uma grandeza física, é um valor contável. Tá? E o Kelvin aqui, esse K, é de Kelvin, de temperatura. Tá? A temperatura tem que ser dada em Kelvin. Tudo bem, gente? Então, essa é a equação de Clapeyron. É a junção daquelas três relações empíricas. Também chamada
de lei dos gases ideais. Tá? Essa PV igual a NKT é a lei dos gases ideais, que a gente tanto fala na física. E essa constante aqui é a constante em homenagem a uma pessoa muito importante na história da física, que foi, inclusive da área de termodinâmica, que foi o Ludwig Boltzmann. Então essa é a constante de Boltzmann. Inclusive essa constante ela aparece em várias equações na física. Vocês só vão ver ela nessa equação aqui, mas na física mais avançada ela surge em vários momentos. Veja que ela é um número muito pequenininho. 1,38 vezes 10 na menos 23. Lembra de um outro valor pequenininho que a gente usava aqui na Física 2, que era a constante gravitacional? Era 10 na menos 11, e ainda assim já era muito pequenininho. Imagine esse que é 10 na menos 23. Por que este cara é um número tão pequeno? É uma constante da física bem pequenininha. Porque este número n maiúsculo é um valor tipicamente muito grandalhão. Claro, depende do gás, né? Existem gases que têm mais moléculas, outros menos moléculas, mas tipicamente espera-se que o número de moléculas em qualquer amostra de gás seja muito maior do que 10, 100, 1000, mas muito maior do que isso. Tem um número gigantesco de moléculas no ar ao seu redor. Então, para ter um valor razoável, que não seja nem muito grande nem muito pequeno de pressão e volume, você tem que ter essa constante aqui muito pequenininha. Tá? Só para a gente ter uma ideia de grandeza, vamos fazer um cálculo aqui, só de substituição na equação, para vocês terem uma ideia do quanto tem de moléculas numa amostra de ar. Tá? Primeiro vamos fazer um cálculo do ar que a gente está acostumado, aí, o ar atmosférico ao nosso redor. E depois vamos fazer um caso do vácuo feito em laboratório. Tá? Lembrando, o ar atmosférico não é um gás ideal, está longe disso. Então, por que a gente usa a equação de gás ideal? Para ter uma pista, basicamente, do que é a realidade, para ter uma noção. Mas os resultados obtidos com a lei dos gases ideais, eles não são expressões fiéis do que acontece na realidade, como a gente já discutiu na aula passada. Tá? Então, vamos lá. Não sei nem se dá para chamar de exemplo, mas vamos chamar de exemplo. Se você tiver uma régua aí do teu lado, só para a gente ter uma noção de tamanho, olhe para a tua régua a distância de 1 centímetro. E imagine um espacinho do tamanho de um cubinho, de um cubo, de 1 centímetro de lado, ou seja, aqui está virado. 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Então, um cubinho de 1 centímetro. Tente imaginar quantas moléculas existem dentro de um cubinho. Se você pudesse pegar um cubinho de ar, mais ou menos desse tamanho, assim, ó. Um cubo de um espacinho assim, ó. Quantas moléculas tem mais ou menos aqui dentro? Então, esse é o exemplo que eu vou fazer. Tá? Vou fazer um Ctrl C aqui, passar esse enunciado para outra camada. Então vamos lá, basicamente o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa lei dos gases ideais aqui, PV igual a NKT, e encontrar o N. Quero descobrir o valor de N. Então se você isola ele nessa equação, você vai ter isso aqui, ó. N é igual a PV sobre KT. Aí é só substituir. Qual é o cuidado que você tem que tomar? Esses valores dados no enunciado, 1 atm, não é o que você vai substituir aqui, ó, no P. Assim como o volume não é 1, né? Qual é o P? Vou fazer separado aqui. É 1 atm, concordo, mas cada atm tem 1,013 vezes 10 na 5, o quê? Pascal, né? Essa é a unidade do Sistema Internacional para Pressão. E o volume? O volume é um cubo, então é 1 centímetro ao cubo, né? Só que 1 centímetro é quantos metros? 1 vezes 10 na menos 2 metros ao cubo. Como o volume em unidades de sistema internacional é metro cúbico, o volume vai ser o quê? Esse 3 multiplica o menos 2, vai dar 1 vezes 10 na menos 6, multiplica o metro elevado ao cubo, metros cúbicos.
Tá? Transformaçãozinha de unidades. Agora sim, isso faz a substituição, o N, e a temperatura. Você vai colocar quanto? 20? Não. Esses 20, eles somam com 273, porque você tem que passar isso para Kelvin. Tá? Você tem que fazer essa continha. Vamos descobrir quantas moléculas tem dentro de um cubinho de 1 centímetro. Vai dar um número aqui que não tem nem nome esse número, não dá nem para dizer quanto que vale. 2,5 vezes 10 na 19 moléculas. Quantas moléculas tem, se tivesse que dizer? É que a gente sabe? Olha, se você tem isso aqui, ó, 0, 0, 0 e 1, deixa eu fazer aqui assim, ó. Se fosse esse número aqui, 1 era uma molécula. Aí 1 com 3 zeros é 1000. Mais 3 zeros é 1 milhão. Mais 3 zeros é 1 bilhão. Mais 3 zeros é 1 trilhão. Mais 3 zeros, quadrilhão. Mais 3 zeros, 1 quintilhão. Aí você coloca mais um zero. Então aqui já deu 18, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então vai dar 25 quintilhões de molécula. Então é uma palavra que já não diz mais muita coisa, né? Mas é um número absurdamente grande. Com certeza tem mais moléculas em 1 centímetro cúbico do que areias em todos os oceanos do planeta Terra. Tá? Então, normalmente, quando a gente fala em número de moléculas, sempre vão ser números astronômicos e muito grandes, porque o gás ele é feito de muitas moléculas. Mas será que dá para reduzir esse número, chegar num número muito pequeno? Dá. Eu consigo fazer o mesmo exemplo. Inclusive, eu nem vou escrever, se você estiver tomando nota no teu caderno, você faz outro enunciado. Eu não vou fazer outro enunciado, eu só vou... Vamos fazer essa mesma conta, só que agora eu vou mudar os valores. Quando a gente fala em vácuo, é ausência de matéria, né? E quando você não tem matéria, você não tem moléculas, você também não tem pressão. Só que na prática, no nosso mundo real, quando precisa se fazer experimentos no vácuo, o que se faz é sugar tantas moléculas, a ponto de que a tua bomba de vácuo já não consiga mais tirar mais moléculas. O problema é que quando você faz isso, sempre sobra alguma coisinha lá. Então o vácuo feito em laboratório nunca é perfeito. Ele sempre tem um pouquinho de pressão, mesmo que seja mínimo. Então, o valor mínimo, pelo que eu pesquisei na internet, né, vamos confiar na informação, não posso dizer com certeza que é a realidade, o menor valor de pressão que existe no laboratório é 1 vezes 10 na menos 18 atms. Essa é a menor, o que a gente considera vácuo, né? Não é um vácuo perfeito, porque o vácuo perfeito seria zero. Mas o melhor que a gente consegue fazer num laboratório de ponta é um vácuo onde a pressão chega a 10 elevado a menos 18 atms. Tá? Vamos supor que a temperatura seja mantida constante e eu pego esse vácuo e queira contabilizar quantas moléculas tem no espaço de 1 centímetro. A conta é a mesma, tá? Só muda o valor. Então, essa pressão aqui não é mais esse valor aqui não, né? Então, o que vai acontecer? Se você cortar 18 zeros, na prática você vai cortar 18 zeros, né? Então, é como se aqui você colocasse um 10 elevado a 18. O que vai acontecer se você cortar 18 zeros? Esse 10 na 19 aqui vai virar 10 na 1, né? Você vai cortar 18 zeros, vai ficar assim, ó. Mas 2,5 vezes 10 na 1, é melhor eu escrever 25, né? Então vai dar 25 moléculas. Então eu parti de 25 quintilhões de moléculas para 25 moléculas só. Tá? É isso que acontece quando você vai de 1 atm para um vácuo quase perfeito, feito em laboratório. Tudo bem, gente? Agora, para a gente não ter que ficar lidando com números tão gigantescamente grandes, né? Existe uma segunda versão da lei dos gases ideais, bem parecida.
tá? Que usa o conceito de mol. Tá? Toda vez na física, na química também, quando você quer fazer uma contabilidade de número de moléculas em uma solução ou numa amostra de ar, é muito raro a gente falar, tem um número contável de moléculas. Você fala em múltiplos desse outro número chamado mol. E que número é este mol? É um número fixo, é um valor. Tá? Então é como se, fazendo uma analogia, se ao invés de eu falar de número de ovos, eu falasse em números de dúzias de ovos. Quanto é um mol? É um número, tá? É um número fixo. É 6,022. Tem outras casas decimais, tá? Mas só vamos parar aqui. Na verdade, nas contas a gente faz só 602. Até esquece desse outro 2. Vezes 10 elevado a 23. O quê? Nada. É um número. É um número fixo. Não tem unidade esse número. Então, um mol é 6,02 vezes 10 dá 23. O que você está contando em mols? Pode ser esse número de grãos de areia, este número de estrelas, esse número de moléculas, esse número de piscadas de olho que você vai dar durante toda a tua vida. Não importa, é só um número muito grande. E a partir do que ele é definido? Não, tem que ter uma convenção, tem que ter um padrão para a gente dizer de onde que ele vem, né? E o padrão ele vem da tabela periódica, daqueles números de massa que você tem lá nos cantinhos dos elementos da tabela periódica, tá? Quando você tem lá o elemento da tua tabela periódica, depende da tabela, tem o padrão de númerozinhos, né? Então, sei lá, pega um dos quadradinhos lá da tabela periódica, tem o símbolo, olha lá, vou inventar aqui o símbolo, é TU. Sei lá se tem esse elemento, será que tem? Depois vocês me falam se tem o elemento TU. Mas aí você vai ter um númerozinho que pode estar aqui, às vezes. Depende do modelo. E tem outro númerozinho que às vezes ele está aqui, ó, aqui embaixo. Este númerozinho aqui do canto esquerdo é o chamado número atômico. É isso que faz o elemento o que ele é. O que identifica o elemento é o número atômico. É o número de prótons que tem no núcleo, tá? Já este númerozinho aqui é o número de massa. Ele é um valor em gramas. Sei lá, 3 gramas, 4 gramas, depende do elemento. Significa que aquele átomo tem 4 gramas? Será? Será que ele vai pesar tanto? Não. É quanta massa tem este número aqui de moléculas desta aqui. De átomos, desculpa, dessa aqui. Aqui tem um resumo aqui, ó. O número atômico, o símbolo, o nome e aqui ele chama de peso atômico, né? Seria a massa do... Eu não gosto de chamar de peso. Vamos pegar o berílio aqui, ó, por exemplo. Berílio. Ele tem 4 prótons dentro do seu núcleo. E se você pega 1 mol de berílio e põe na balança, vai pesar 9,01 gramas. 9,01 gramas significa que ele tem 4 prótons, mas também tem 5 nêutrons, para dar em torno de, não dá bem exato, mas dá em torno disso, porque daí 4 prótons mais 5 nêutrons dá 9. Então, se você representa o átomo de berílio agora, só para não ficar tão genérico, então o símbolo é Be, 4 prótons e 9,012 gramas, né? O que significa isso? Se você conseguisse olhar com um super microscópio dentro do núcleo desse átomo, você veria 4 bolinhas vermelhas, não veria elas vermelhas, né? Mas essas bolinhas representam os prótons e 5 bolinhas que eu vou fazer de azul que representam os nêutrons. 1, 2, 3, 4, 5. Esse seria o núcleo do átomo de berílio. Aí, esse é 1. Agora você pega mais um igual a esse, mais outro igual a esse,
mais outro igual a esse, e vai somando núcleos de átomo de berílio, vai colocando 5, 6, 7, 8 átomos, até chegar nesse número muito grande de átomos de berílio, e põe todo mundo em cima de uma balança, se você puder, aí você vai ver que essa balança vai marcar aqui 9,012 gramas. Este é o número de massa. Tá? Então, o significado do mol é este. Esse é um número gigante, né? Porque você tem que somar um monte de átomos. Você junta todos esses átomos, você põe numa balança. Se você fizer isso, você vai ter este número de gramas que equivale ao número de massa. Ele dá sempre, aproximadamente, a soma dos nêutrons mais os prótons que tem no núcleo. Não dá exatamente, porque se você existe algumas energias de ligação. Se você pega o núcleo do átomo, você desmonta ele, arranca todos os nêutrons e prótons e pesa eles separadamente, o peso não é igual ao peso deles junto. Né? Vai dar um peso um pouco menor. Quando eles estão juntos, eles têm mais massa do que eles estão separados. Tá? Desculpa, ao contrário. Quando eles estão juntos, eles têm menos massa quando eles estão separados. Então, por isso que dá uns quebradinhos ali. Tá? Então, como que a gente define o mol? A partir do elemento mais abundante do planeta Terra. O elemento mais abundante da Terra é o átomo de carbono. Existem vários átomos de carbono, chamados isótopos. O que faz o carbono ser carbono, ter esse nome, é o número atômico dele. Qual é o número atômico do carbono? 6. O que faz o carbono ser carbono é o fato de que ele tem 6 prótons, 6 partículas de carga positiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas a depender do número de nêutrons, esse carbono tem os isótopos, né? Tem o carbono 12, o carbono 14, o carbono 13 e assim por diante. O que tem mais por aí é quando esses dois números batem, quando eu tenho 6 prótons e 6 nêutrons. Então, você soma aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai ter 12 bolinhas. Se você pega esse átomo de carbono 12 e você junta 1 mol dele, mais um, você pega 1 mol de átomos de carbono, aí o valor dá redondo, aí não dá quebrado. A massa aqui vai dar 12 gramas bem redondo. Por que dá 12 gramas assim batata, bem redondo? Será que é coincidência divina? Não, porque a gente define o mol assim. O mol é definido como um valor que tem que dar 12 gramas redondo quando eu peso átomos de carbono, isótopo de carbono 12. Por quê? Porque a gente escolheu essa convenção. Pegou o elemento mais abundante da Terra, poderia ser outro. Porque sabendo isso, você sabe que ao invés de você ter que ficar falando, por exemplo, aquele número que era gigantescamente grande, 25 quintilhões, você fala só um certo número de mols. E aí você define a lei dos gases ideais não em termos de N maiúsculo. A gente vai definir agora uma grandeza mais fácil de se referir, que é o N minúsculo, que é o número de mols de moléculas. E a partir de agora, em vez de falar assim, tem não sei quantos quintilhões, não sei quantos quadrilhões, a gente vai falar, tem 0,5 mol, 0,1 mol, 2 mols. Apesar de serem números pequenos, 0,5, 1, 2, representam um número enorme de moléculas, porque 1 mol é muita coisa. Tá? E como que a gente relaciona o N minúsculo com o maiúsculo? Olha, o N minúsculo é o número maior dividido por 6,02 vezes 10 na 23. Portanto, se você quiser fazer a operação inversa, N maiúsculo é igual a 6,02 vezes 10 na 23 vezes N minúsculo. Tá? Com isso, a gente pode reescrever a própria lei dos gases ideais. Porque a lei dos gases ideais falava o que para a gente? PV é igual a Nzão KT. Só que Nzão
é isso aqui, ó. Então, se você substituir essa relação aqui no lugar do nzão, você vai ter PV é igual a 6,02 vezes 10 na 23, nzinho kt. Aí você pode perguntar assim, ó, isso aqui é uma constante, o k também é uma constante. O valor dela não está escrito explícito aqui, mas é constante. Então, por que eu vou ficar carregando essas duas constantes? Se eu posso pegar ela agora já, multiplicar pela outra e batizar de outro nome, de um outro símbolo. Esse outro símbolo a gente usa o R. Então a gente pode escrever que PV é igual a nRT. Tá? Onde o R é igual a 6,02 vezes 10 na 23, que multiplica a constante de Boltzmann, que é 1,38, vezes 10 na menos 23. E isso, se você fizer a continha, você vai descobrir que o R vale 8,314 joules, agora não por Kelvin, e sim por mol Kelvin. Tá? Então, essa é uma segunda forma de escrever. Então, só para a gente fechar, você pode ter as duas equações. Quando você quer encontrar número de mols ou tem disponível número de mols, você escreve PV igual a N minúsculo, que é o número de mols, RT, onde R é 8,314 joules por mol Kelvin. Já quando você tem o número absoluto de moléculas, o número total, contável, ou quando é isso que você quer descobrir, é nzão kt, onde K é igual a 1,38 vezes 10 na menos 23 joules por Kelvin. Então, na aula de hoje, a gente vai mostrar a operacionalização de como é que a gente vai trabalhar com essa equação para resolver alguns tipos de problemas que vocês vão se deparar aí nos exercícios da lista e da prova. Tá? Um tipo de problema são os problemas mais simples, que eu resolvi um exemplo na aula anterior, gravada, em que, basicamente, o exercício fornece o valor de 3 variáveis de estado e pede-se a quarta variável de estado. Então, um exercício simples, né? Basicamente, de isolar a variável e substituir os valores. Então, são 4 variáveis. Se dá 3, a quarta dá para descobrir. A única dificuldade, eventualmente, que possa, seja as unidades adequadas para se fazer essa substituição. Saber que pressão a gente substitui em Pascal, temperatura em Kelvin, volume em metro cúbico e número de moléculas é um valor contável sem unidade, ou se for em mols, né, aí o N minúsculo, você vai ter que transformar para mol. Tá? Então, que tipo de exercício que a gente vai fazer? Um exercício muito simples, que eu não vou repetir aqui, a gente fez na aula anterior, eu forneço 3 desses caras, lembrando que este termo aqui não é uma variável, é uma constante, ou esse, né? Depende da forma. E aí, fornece-se 3 valores, digamos, sei lá, pressão, volume e temperatura. Se eu forneço 3, a gente consegue descobrir a quarta, o número de moléculas, que foi o que eu fiz na aula passada. Ou eu forneço o número de moléculas e peço a pressão. Então, são exercícios simples de substituição de variáveis. Então, um grau de dificuldade um pouquinho acima. O que vai acontecer? Nós temos um gás ideal, nós vamos caracterizar ele, falar, tem um gás nessas condições, nesta pressão, nesse recipiente que tem determinado volume, e aí eu transformo ele, ele passa por uma modificação, ou porque foi aquecido, ou porque o volume foi contraído, foi reduzido o volume dele, ou porque foi injetado mais gás, ou porque vazou mais gás. Enfim, tem várias possibilidades. O que importa é, esse gás vai passar por uma transformação. E após essa transformação, solicita-se a pessoa que está resolvendo o problema qual é uma das variáveis que não se conhece. Então, por exemplo, você vai ter dois estados, então, né? Você vai ter um estado inicial
caracterizado por valores de PI, I de inicial, volume inicial, número, eu vou usar o N minúsculo, tá? Número de mols inicial e temperatura inicial. Tá? Esse gás, antes de passar pela transformação, ele obedecia à lei dos gases ideais. Qual é a lei dos gases ideais? Aquela que fala que PV é igual a nRT. Então, PI-VI é igual a NI-RTI. E aí aconteceu um processo com ele. Isso vai depender do exercício. O processo ele vai ter que ser descrito no exercício. Tá? Então, vai acabar passando por um processo, uma transformação, que vai levar ele para uma outra configuração. Sei lá o que aconteceu com esse gás. Pode ser que ele tenha sido, não sei, vazou um pouco de gás. Cada exercício vai descrever o que aconteceu com ele. E vai passar por um estado final. Nesse estado final, nós teremos outros valores de pressão, de volume, de número de moléculas e de temperatura. Eventualmente, pode haver uma igualdade entre o estado inicial e final. Por exemplo, pode ser que os volumes tenham se mantido constantes. Pode ser que ele esteja armazenado num recipiente rígido em que o volume não varia. E aí, esse VI vai ser igual a VF, por exemplo. Ou pode ser que o meu recipiente seja selado, seja vedado. Se ele é vedado, não pode aumentar o número de moléculas e nem subtrair o número de moléculas. Conclusão, o NI vai ser igual ao NF. Tá? E assim por diante. Então, algumas dessas variáveis podem ser mantidas iguais. Mas, passado o processo, acontecido o que tiver que ter acontecido, essa nova configuração, com esses novos valores, esses valores finais de pressão, volume, número de moléculas, temperaturas, devem voltar a obedecer à lei dos gases ideais, que é essa relação PV igual a nRT, só que agora com os valores finais. PF-VF é igual a NF-RTF. Tá? Então, você vai ter duas leis dos gases ideais. Uma com os valores iniciais, anteriores à transformação, e outra com os valores finais, com os valores após a transformação. Como que se resolve isso? Você vai ter duas equações, você pode encontrar até duas variáveis. Lembra-se lá das aulas de matemática? Quando o número de equações de um sistema é igual ao número de incógnitas, você consegue descobrir. Você pode optar pelo processo de substituição. Você isola uma variável aqui que você não conhece. E essa variável, se ela puder ser identificada na equação 2, você substitui a relação 1 dentro da 2 e isola o que você quer. Eu vou aconselhar vocês a fazer um processo um pouquinho diferente. Na matemática, vocês também fazem isso. Quer pegar toda a equação final e dividir por toda a equação inicial. Lado esquerdo sobre lado esquerdo é igual a lado direito sobre lado direito. O que eu quero dizer com isso? Se você pega o lado esquerdo das duas equações e divide uma pela outra, PF sobre VF é igual sobre PI vezes VI é igual a NF vezes TF sobre NI vezes TI. Ah, mas e o R? Eu deveria dividir também o R pelo R, mas daí vai cancelar o R, vai ficar 1. Então não aparece o R aqui, porque ele acaba se cancelando. Tá? Essa mesma equação você pode fazer com N maiúsculo sobre N minúsculo. Nesta equação, aqui, do jeito que eu escrevi, gente, muita atenção. Eu falei que a pressão tem que estar em Pascal e volume em metro cúbico, lembra? Mas quando você divide duas grandezas iguais, por exemplo, pressão sobre pressão, aqui ó, tenho pressão em cima, pressão embaixo, volume em cima e volume embaixo, aí tanto faz. Aí você pode ter os volumes em centímetros cúbicos, ou os dois em litros, os dois em metro cúbico, mesma coisa, volume, né? Mesma coisa para pressão. As pressões podem estar em ATMs, pode estar em Pascal, pode estar em quaisquer outras unidades que está dividindo pressão por pressão. A temperatura não, tá?
Mesmo dividindo temperatura por temperatura, elas não podem estar em graus Celsius. Por quê? Porque a transformação de graus Celsius para Kelvin não é multiplicativa, você não multiplica por um fator. Portanto, quando você divide uma pela outra, esse fator não se cancela, porque você vai somar 273 em cima e somar 273 embaixo. Então, quando você soma assim, você não pode, né? Em outras palavras, seria como se você fosse ter essa operação aqui, ó, x mais 3 dividido por y mais 3, por exemplo. Você jamais vai poder cancelar o 3 com o 3 nessa operação, né? Toda vez que alguém faz isso, em algum lugar no mundo um gatinho muito bonitinho morre. Então não matem gatinhos. Não façam esses assassinatos matemáticos, tá? Isso aqui está errado. Então, é por este motivo que a gente não pode substituir as temperaturas em graus Celsius, porque para transformar para Kelvin a gente vai somar aqui mais 273 em cima, mais 273 embaixo, e esses 273 não se cancelam. Já a pressão e volume, aí tanto faz porque a operação é multiplicativa, é um termo que se multiplica. Tá, e depois disso, o que você faz? Bom, depois disso, você cancela os termos que eventualmente possam ser iguais, pode ser que os dois volumes sejam iguais, eles vão se cancelar aqui, e isola a variável que você quer descobrir. Tá? Alguns detalhes que vale a pena ser mencionado. Às vezes, os enunciados eles podem falar coisas de uma forma indireta, implícitas e não explícitas. Quer ver? Se algum enunciado falar o seguinte para você: um gás que passa por uma transformação em um recipiente rígido, um recipiente de metal, um recipiente de vidro. Vidro é rígido, né? Ele não vai nem poder contrair, ele não vai poder reduzir o volume nem expandir. Diferente do que se ele fosse, sei lá, um balão de borracha. Né? Aí sim. Então, se o recipiente for rígido, implicitamente a essa informação, o que você tem que ler? Você tem que entender o seguinte: o volume final é igual ao volume inicial. Outra coisa, uma transformação é onde o gás vazou. Quanto? Pela metade. Estou dando os exemplos, tá, gente? Então, isso aqui é uma frase, mas por detrás dessa frase existe uma informação sobre sobre uma variável específica. Qual delas é? Pressão, volume, número de moléculas ou temperatura? Bom, eu falei que quando você muda uma, você acaba mudando as outras também, mas explicitamente, diretamente, essa frase está se referindo a qual das quatro? Quando eu falo que o gás vaza? Ao número de moléculas, que caiu pela metade. Então, isso significa o quê? Que o número de moléculas final é a metade do número de moléculas inicial. Tá? Então, a gente tem que aprender a ler os enunciados para poder decifrar o que uma frase significa matematicamente. O exemplo é o seguinte: eu tenho uma certa quantidade de gás, que eu estou falando aqui que são 0,5 mols. Então, vamos escrever aqui, já vamos deixar organizado as variáveis fornecidas. Então, o que são 0,5? É o NI, certo? Ou seja, eu forneço o meu NI é igual a 0,5 mols. O que mais? Está a 20 graus Celsius, é o estado inicial do gás, portanto a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Você vai usar isso nas equações? Não. Você vai usar em Kelvin. Você vai pegar 20 e somar com 273, vai dar 293 Kelvin. Tá? Sempre usar em Kelvin. Passou por um processo, então mudou. Agora vai passar por valores finais. Metade das moléculas escapa. O que significa isso? Eu não sei qual que era o número inicial de moléculas. Mas, no entanto, eu sei que o número final é a metade disso. Metade foi embora, eu só fiquei com metade. Tá?
Então, eu não preciso saber qual que é o número inicial, contanto que eu saiba qual é a relação dele com o número final. Então, metade foi embora. Então, veja, não tem um valor aqui no enunciado, você que tem que interpretar. O seu volume é contraído em 30%. O que significa isso? Eu não sei qual era o espaço inicial ocupado por esse gás. Não sei. Mas, no entanto, eu sei o quê? Que ele se relaciona com o valor final. De que maneira que ele se relaciona? Qual que é a relação de VF com VI? Se 30% foi embora, desculpa, foi embora não. Se 30% foi diminuído, ele tinha um certo tamanho, diminuiu em 30%. Quanto que ficou? O volume final vai ser 70% do que era o volume inicial. Matematicamente, a gente expressa isso de que maneira? VF é 0,7 vezes VI, 70%. E a temperatura final foi aquecida, então isso aqui é dado explicitamente, temperatura final em 150 graus Celsius. Você vai usar 150? Não, você vai usar em Kelvin. Como é que você transforma para Kelvin? Soma com 273. Então, 150 mais 273 vai dar 423 Kelvin. O que se pergunta? Qual é a pressão final após a transformação? Pressão final eu desconheço. E é isso que eu quero descobrir. E qual ela era no início? Eu não escrevi aqui, está faltando. Tá? Está faltando o valor aqui. Então, só para corrigir aqui, a pressão inicial era de 1 atm. Tá? Faltou no enunciado. Então, o meu PI é quanto? 1? Depende. Agora você até poderia usar ATM. Se você usasse PI como 1 atm, você encontraria o PF em unidades de atm. Tá? Eu vou usar então 1 atm aqui. Então, como que eu falei que a gente resolve esse tipo de problema? Deixa eu só separar aqui então. Como que eu falei que a gente resolve esse tipo de problema? Você monta a lei dos gases ideais, PV igual a nRT, com os valores finais no numerador, PV igual a N. O R não precisa porque ele se cancela, né, como eu falei, neste caso, e divide pelos valores iniciais. PI, VI sobre NI, TI. Podemos também substituir agora as relações, né? Tá? Quais relações? Essa aqui, você coloca aqui, e essa daqui. Você vai colocar ela aqui. Tá? Deixa eu passar para o lado de cá. Então, você vai ter PF, ao invés de VF, 0,7 VI sobre PI-VI é igual. NF é 0,5 NI, que multiplica TF sobre NI TI. Então, veja que não foi fornecido os valores de volume inicial e nem número de moléculas inicial, ou número de mols inicial. Por quê? Porque, ao invés disso, foi dado a relação de NF e VF em termos de NI e VI. Então, acaba não sendo necessário, porque aqui eles vão acabar se cancelando. Ó. Eu não preciso saber o valor dele. Tá? Então, C igual a 0,5 TF sobre TI. Esse PI que está aqui embaixo vai passar para o outro lado multiplicando, né? PI. E esse 0,7 que está aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. 0,7. Tá? Deixa eu sair daqui. PF é igual a 0,5. Qual é o TF? 423. Qual é o TI? 293. Que multiplica 1 ATM, né?
Portanto, o resultado vai sair em ATMs sobre 0,7. Vou fazer a conta aqui rapidinho. PF igual 1,031 ATMs. Então, coincidentemente, como eu chutei os valores aqui quando eu fiz o enunciado, acabou que a pressão quase não mudou, né? Ou seja, eu contraio o meu gás, né, em 30%. Então, se eu só fizesse isso, só pegasse o gás e apertasse ele, a pressão teria subido. Mas ao mesmo tempo que ela deveria subir, eu permito que o gás vaze. Vai vazando o gás. Então, eu aperto o gás, eu permito que umas moléculas vão fugindo do meu recipiente e, além disso, eu aqueço o meu gás. Então, acaba que a pressão quase não muda. Ela vai de 1 atm para 1,03 atms. Então, tem um pequeno aumento só de pressão, mas bem pequeno. Tá? Um grande abraço e continuem estudando. Tchau, tchau.